Todos nós ali podemos perceber o cuidado de Deus por nós, ali, por todos os grupos. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial que Ele tem derramado na vida de seus filhos. Amém. Eu louvo a Deus porque você nessa noite escolheu estar aqui. Estou vendo bem lá atrás, nós temos ali alguns jovens que estão vindo nessa noite, já está de parte do clube, né? Eu conversei com eles para fazer algum tempo que eles não vinham. Realmente que vocês possam se sentir bem aqui. Tudo bem, irmão Paulo? Com a família? Tudo bem? O Jorge está aqui conosco também. Tenho certeza, irmãos, que de alguma maneira Deus quer abençoar você nessa noite. Amém. O tema que eu escolhi para nós estudarmos juntos, como que nós podemos atrair o olhar de Deus para a nossa vida. Às vezes, todos nós vivemos num mundo onde que, muitas vezes, as pessoas elas fazem determinadas coisas, é tudo para chamar o quê? Atenção. O que nós queremos é sermos o quê? Reconhecidos. Não tem, às vezes, nossos filhos, não é? Eles não estão ali fazendo alguma coisa para chamar a nossa atenção e nos atrair. E nós também somos assim. A pior coisa que tem é você ir num lugar onde as pessoas nem te notaram. Não é assim? É gostoso quando você pode sentir que você foi bem recebido, que você tem valor para as pessoas, às vezes do marido, para a esposa, não é? Para os filhos. Porque nós vivemos num mundo onde a ingratidão tem aumentado cada vez mais. E o desejo de Deus, sem dúvida nenhuma, é nos ajudar, é nos auxiliar. Mas nós temos que entender de que maneira nós podemos atrair o olhar de Deus. Será que Deus ele olha realmente de uma maneira diferente para alguém, para outro? Vamos ver essa noite. Antes nós vamos ver em Provérbios, no capítulo 15, e no versículo 3. Como é que é isso? Provérbios, capítulo 15, versículo 3. A Bíblia aqui, ela diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Aqui nós podemos perceber que os olhos de Deus, sim, eles estão por todos os lugares. Às vezes nós não imaginamos, mas Deus realmente ele está nos observando em todos os momentos da nossa vida. E no livro de Salmos, no capítulo 101, volta um pouquinho, você está em Provérbios, volta para Salmos, capítulo 101, e o versículo 6. Esse é um salmo davídico, e aqui o salmista ele diz o seguinte: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, somente quem tem vida o quê? Somente quem tem vida o quê? Na minha versão está o que diz na sua Bíblia? O que anda no caminho reto, esse me servirá. No caminho reto, o que diz na sua Bíblia? É isso mesmo? Que anda no caminho reto. Esse o quê? Me servirá. Esse me servirá. Porque muitas vezes, amados, aos olhos das pessoas nós podemos apresentar alguma coisa. Agora, diante dos olhos de Deus, ninguém o quê? Passa desapercebido. Deus conhece exatamente o nosso sentimento, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Amém. E o salmista aqui, ele reforça então a ideia de que nós realmente precisamos ter um viver reto diante de Deus. E se nós formos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, como que você poderia, talvez você pudesse perguntar, como que nós podemos realmente atrair o olhar de Deus de uma maneira especial para a nossa vida? Todos nós somos o quê? Imperfeitos. A Bíblia diz que os nossos atos eles são trapos de imundícia. Os nossos bons atos.
as nossas boas realizações, não representam nada diante dos olhos de Deus. Mas como que nós podemos atrair de uma maneira muito especial? Veja, irmãos, nós temos na Bíblia uma experiência de um homem que foi fiel a Deus. Eu gostaria que você fosse para o início da Bíblia agora, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6. Bem no início, ali, no capítulo 6, no versículo 9. E a Bíblia diz aqui, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem bem, justo e reto, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Seus irmãos, a fidelidade de Noé atraiu o olhar de Deus para a sua vida. A fidelidade de Noé. Ele era um homem que vivia numa geração perversa também. A Bíblia diz no versículo 3 aqui mesmo, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não o quer, contenderá. Não, o que diz na sua versão aí? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá. E ele só viverá 120 anos. E no versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha o quê? Aumentado, multiplicado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui está, irmãos, o relato no livro de Gênesis. Nós podemos encontrar aqui a história da humanidade nos dias de Noé. Quando o dilúvio veio e destruiu a todos. Eu fico imaginando, será que hoje nós não estamos vivendo dias parecidos também com os dias de Noé? Como que o cenário hoje do mundo, ao nosso redor, de que maneira nós estamos vivendo? Eu tenho certeza que muita coisa daquelas que estavam acontecendo lá e outras até piores estão acontecendo nos nossos dias. É nesse contexto que Deus está chamando os seus filhos para que você possa realmente brilhar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, relevanta-se e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está sobre você. Sabe, irmãos, nós temos uma missão. Deus tem um propósito para todos nós. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas acham de nós. As nossas ações. Como é bom quando nós podemos realmente olhar e saber que as pessoas estão realmente nos aprovando, não é assim? Como é bom quando você está bem com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com as pessoas que você ama. Não existe uma coisa melhor do que você viver em harmonia, em todos os sentidos da vida. É muito bom quando nós podemos realmente ter esse privilégio. E Deus realmente espera realmente que nós possamos ter isso e muito mais. E aqui, Noé, ele foi uma dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que ele era um homem reto e justo na sua geração, nos seus dias. Ele fazia o melhor que ele podia para agradar a Deus e para agradar as pessoas também. Eu fico imaginando, irmãos, se hoje nós também tivéssemos essa preocupação de viver totalmente da maneira como Deus se agrada de nós. Porque no versículo 22, a Bíblia fala aqui que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu pergunto para você nesta noite, você tem feito tudo como Deus fez ordenado? Você tem vivido da maneira como você conhece a palavra de Deus? Se eu te perguntasse, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Sim ou não? Não. E por que não? Sabe, irmãos, no sábado, quando nós estávamos lá, nós estávamos ali com um casal, Benedito e Maria. Eles tinham saído no sábado de manhã daqui, às 6 horas da manhã. Chegaram por volta a 1 hora, lá no Campuri. E de repente, eles tiveram notícia, triste notícia, que tinham perdido o filho, de 31 anos. Eles
se encontraram a última vez com o filho às 4 horas da manhã. O filho estava saindo, ele disse assim: pai, o senhor entrega esse documento aqui para fulano, um amigo dele. E ele então saiu com um amigo. E eles estavam na Ayrton Senna, e o pneu do carro furou. E eles pararam então para trocar o pneu. E o José Luiz, ele foi colocar o triângulo, e enquanto ele estava colocando o triângulo, veio um caminhão desgovernado, passou sobre ele, e também sobre o carro e sobre o outro colega dele. Os dois morreram, os dois faleceram. Foi uma tragédia, irmãos. Ele estava com 31 anos de idade. Eu fico imaginando, alguns meses atrás, eu estive conversando com ele ali, por pelo menos 2 horas, pedindo para que ele voltasse para a igreja, pedindo para que ele colocasse a sua vida nas mãos de Deus, pedindo para que ele voltasse com a sua esposa. Ele me deixou 2 filhos. E, infelizmente, irmão, no sábado de manhã, talvez se aquele sábado ele estivesse indo para a igreja, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Ele perdeu a sua vida fatalmente ali, naquela rodovia. Passou na televisão, se você fala. Algumas pessoas devem ter visto essa notícia triste. Sabe, irmãos, hoje, o fato de nós estarmos aqui representa que Deus está te dando uma oportunidade a nós. Amém. Para que você possa pensar na sua vida. Pensar em como está a sua vida. Se você está vivendo de uma maneira que tenha agradado a Deus, ou se na sua vida você está vivendo os 2 momentos. Tentando agradar a Deus, tentando aproveitar o que o mundo também muitas vezes coloca de cima. Eu gostaria de falar pelo menos de 4 coisas que nós precisamos fazer nesta noite. Nós precisamos, irmãos, ser fiéis a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ser íntegros diante de Deus. Noé, sem dúvida, era um homem de atitude. Noé foi muito especial, porque ele atraiu o olhar de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser íntegros, porque nós temos que ter um caráter diferenciado. Hoje, o mundo está caminhando para um caos. As pessoas estão se distanciando cada vez mais dos caminhos de Deus, mas Deus está chamando você nesta noite, para que você possa colocar a sua vida sem reservas nas mãos de Deus. Se eu te perguntar, em que área da sua vida hoje você não está sendo fiel a Deus, ao chamado que Deus está fazendo a você? Sabe, irmãos, nós temos que entender que Noé, ele fez separação entre aquilo que era santo na sua vida e aquilo que era profano. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que a mão de Deus não está encolhida, nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir, nem os seus olhos fechados para que ele não possa ver a nossa realidade. Mas Isaías, ele complementa ali, e ele diz que os nossos pecados muitas vezes fazem separação entre nós e o nosso Deus. É uma pena porque muitas vezes nós sabemos que estamos vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus, mas nós não tomamos atenção. Nós não entendemos, irmãos, que o temor a Deus é uma coisa real. Eu tenho visto algumas pessoas que têm se afastado de Deus. E muitas vezes, nas visitas que faço, eu percebo que alguns assuntos estão, parece que passando desapercebidos. E ali em oração, nós procuramos realmente pensar junto naquilo que representa a vontade de Deus para a nossa vida. E algumas pessoas entendem, irmãos, entendem que aquilo que o caminho que elas estão trilhando é um caminho ruim. Mas eu tenho visto algumas pessoas que elas estão deliberadamente, elas estão se afastando dos caminhos de Deus. Muitas vezes, muitos casamentos têm terminado porque, às vezes, a ilusão, não é? Entra no coração de um, no coração do outro. Muitos jovens hoje estão se perdendo no mundo das promessas. Por quê? Porque muitas vezes eles começam a se envolver com assuntos
na internet, páginas na internet, através dos amigos, as más companhias. Pessoas que têm perdido, têm deixado os princípios da palavra de Deus na área do relacionamento, têm olhado para outra mulher, têm olhado para outro homem, têm vivido momentos de desilusão. E hoje eu estava conversando com um colega aí, e ele trabalhava para Deus 24 horas. Ele teve um problema aí no seu relacionamento familiar. Eu perguntei a ele: você está de férias? Ele disse: eu estou de férias permanente. Eu perguntei: mas por quê? Eu me divorciei. E por que você se divorciou? Porque eu me envolvi com uma outra mulher. Sabe, irmãos, momentos de prazer. E aí, o que aconteceu depois? Ela foi para um lado e eu fui para o outro. Sabe, irmãos, quanta perda nós estamos sentindo, muitas vezes, na vida das pessoas que não têm entendido os projetos de Deus para a sua vida. Noé estava vivendo numa geração totalmente perversa, mas ele decidiu no seu coração fazer a vontade de Deus. Atitudes, irmãos, que podem nos ajudar a atrair o olhar de Deus para a nossa vida. Nós precisamos orar mais. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele achava tempo para buscar a Deus. Muita oração, Muito poder. muito poder. Pouca oração, Pouco poder. pouco poder. E nenhuma oração, nenhum Nenhum poder. poder. Aqui está, irmãos. O Jorge me disse, ele falou assim: pastor, o dia que eu me ajoelho e eu peço, a coisa muda na minha vida. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós temos realmente a resposta imediata daquilo que representa as nossas inquietudes do nosso coração. Só existe uma maneira, irmãos, de nós falarmos com Deus através da oração. Deus pode falar conosco de várias formas, através da sua palavra. Nessa noite, Deus está tentando falar com você. Pode ser de uma maneira simples, mas Deus, Ele tem maneiras diversas para nos comunicar a sua vontade. Nós temos uma forma de falar com Deus. E a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Para que nós possamos vencer, irmãos, as artimanhas, as estratégias do inimigo na nossa vida, nós precisamos buscar o poder de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, precisamos ser liberais a Deus. A liberalidade e as orações. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 4. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10, e o versículo 4. Capítulo 10, versículo 4 de Atos, diz assim: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e a sua esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. É muito importante aqui porque a liberalidade, irmãos, das nossas orações tem um valor muito significativo para Deus. Tem muita gente na igreja, às vezes, que tem vergonha de falar de Deus. Tem muita gente na igreja que não participa na pregação do Evangelho. Eu fico olhando aqui na vida desse centurião, Cornélio. Ele não era do povo de Deus. Mas a Bíblia conta a história dele aqui. E nos diz que ele era um homem, que ele buscava Deus de uma maneira muito especial. Ali na sua casa ele hospedou muitas pessoas. Ele ajudou muitas pessoas que estavam ali, convidados, vizinhos, que estavam ali para receber Pedro. Nesse episódio, o primeiro pequeno grupo, não é, que a Bíblia fala, está aqui. E a liberalidade, irmãos, mexe com o coração de Deus. Porque a Bíblia diz assim: aquele que fizer ao mais pequenino, sei, a mim o quê? Fizer.
como nós temos dificuldade, às vezes, para ajudar as pessoas. Porque nós sempre arranjamos uma desculpa, não é assim? Ah, essa pessoa está sofrendo privação porque não trabalha com o meu trabalho. Às vezes eu admiro algumas pessoas aqui, porque eu conheço a história de algumas pessoas aqui, eu sei que trabalham demais. E muitas vezes nós justificamos o fato de nós não contribuirmos para que as pessoas tenham a sua vida, o seu sofrimento minimizado. Deus nos abençoa, irmãos, por 3 razões. A primeira razão que Deus nos abençoa com os recursos financeiros é para que nós possamos viver uma vida de qualidade, uma vida bem, uma vida de bem-estar. Essa é a primeira razão porque Deus muitas vezes concede os recursos que nós temos hoje. A segunda razão que Deus nos concede os recursos é para que nós possamos ajudar as pessoas que estão precisando. Você precisa ter sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo. Você precisa participar com ajuda aos necessitados. Deus espera que você faça isso. E a terceira razão é para que você possa financiar o reino de Deus neste mundo. Através da pregação do Evangelho, que você possa financiar o reino de Deus, sendo fiel a Deus, como os filhos nos apresentou aqui, não é? O Elias que falou dessa parte, e ele falou assim que é com gratidão e com alegria que nós temos que participar do reino de Deus. Amém. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade que Deus nos dá de participarmos do seu reino, não é? E Deus, Ele se preocupa da maneira como nós ofertamos a Ele. É muito interessante porque quando Jesus ele estava ali diante do lugar do Pilatos, as pessoas estavam depositando ali muitas ofertas significativas. E Jesus estava olhando. E sabe o que chamou a atenção do olhar de Jesus? Quando uma mulher pobre, ela veio ali com 2 moedinhas, que não